Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Crescimento e Negócios. Estamos muito felizes em estar mais uma semana aqui para poder contribuir para o seu crescimento. Nosso objetivo, você já sabe, é ajudar você a crescer, aumentando seu faturamento, seu lucro, seu caixa. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que eu acredito que é pertinente para muita gente. Hoje nós vamos falar de pessoas, de equipes, de liderança, porque uma empresa ela não se faz sozinha. Se você tem uma boa equipe, você performa bem. Se você tem uma equipe ruim, você só tem dor de cabeça. Então a gente vai falar hoje, a gente vai te mostrar como é que você pode melhorar a sua equipe, como é que você pode ter uma equipe engajada, com uma cultura voltada para performance, com uma cultura voltada para crescimento exponencial. E junto comigo, mais uma vez, estamos aqui com o Odair. Odair, seja muito bem-vindo. Boa tarde. O Odair é sempre a pessoa que conduz aqui o nosso podcast. Pode dar aí as boas-vindas para o nosso público, para o nosso grupo, Odair. Fica à vontade aí. Ok, quero saudar você que está nos ouvindo aí, mais um podcast, e dizer que este podcast é transformador, porque se você quer performar, quer crescer, você não vai crescer sozinho, você tem que ter uma equipe arrojada, uma equipe bem preparada, e é sobre esse assunto que a gente quer trabalhar essa tarde. Maravilha. Então vamos lá, Odair. Começamos com o quê? Então, eu já quero começar fazendo uma pergunta bem interessante, porque a Audace ela é uma empresa especializada no desenvolvimento e a gente ajuda empresas a melhorar o seu time, a gerar melhor engajamento, performar. E uma curiosidade, que tipo de critério a gente usa na hora da contratação? Qual é o tipo de profissional que a Audace busca? A primeira coisa, quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente tem dentro do nosso processo seletivo, a gente tem várias etapas. Primeira coisa que nós fazemos é entender se o perfil comportamental daquela pessoa tem fit com aquela vaga. Porque às vezes a pessoa, se você simplesmente fizer uma entrevista para contratar, ela pode falar muito bem, tudo, mas ela não tem um fit para aquela vaga. Então, primeiro passo é ver se ela tem um perfil comportamental para aquela vaga. Depois, outro critério que nós analisamos, Odair, é se a pessoa tem fit com a empresa, com a cultura da nossa empresa. Para nós é muito importante a questão da ambiência, a questão da agradabilidade, a pessoa está bem, é importante o time ele conversar entre si. A gente sempre procura ver se aquela pessoa é uma pessoa gente boa, se não é, se é uma pessoa que ela vai somar. Nós olhamos também a questão das competências, só que competência a pessoa ela aprende, né? Você treina ela. E tem as soft skills, a gente treina as pessoas. Agora a parte comportamental é mais difícil. E tem outros critérios também. Por exemplo, na nossa empresa, a gente não contrata, a gente não contrata esquerdista, essa que é a verdade. A empresa é nossa, a gente contrata quem a gente quiser. Mas por que a gente não contrata esquerdista? Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa é boa, não é nada disso, não é preconceito, não tem a ver com política, tem a ver com valores. O esquerdista ele tem pensamentos, ele tem ideias que vai contra os nossos valores. Nós acreditamos no livre comércio, nós acreditamos em prosperidade, nós acreditamos em crescimento, nós acreditamos na propriedade privada, então nós acreditamos em todas essas coisas. E geralmente uma pessoa que ela é mais para a esquerda, o funcionário, ele não pensa assim. Ele quer que o empresário se lasque, ele quer, né, todos os feriados ali, quer emendar, ele tem raiva de pessoas que têm dinheiro, acham que bilionários não devem existir. Então, assim, é questão de valores. Aqui não tem nada a ver com política, tem questão com valores. E para nós é importante a gente contratar pessoas que estão alinhadas aos nossos valores. Então, isso aí depende muito de empresa para empresa. Na Audace, nós contratamos assim. Entendi. E assim, qual tipo de contratação é a melhor? Então, existem 3 tipos de contratações. Existe a contratação externa, a contratação interna e a contratação mista. A contratação externa é aquela que quando você vai abrir uma vaga, você vai buscar pessoas fora da empresa. Então você vai anunciar os currículos nas redes sociais, você vai anunciar currículos em portais de anúncios de vaga, ou seja, você vai buscar pessoas de fora da sua empresa. Esse é um tipo de contratação. Outro tipo de contratação é aquela quando você tem uma vaga e você quer abrir possibilidades para as pessoas que trabalham dentro de você, que é
que é uma contratação interna, no caso. Então, por exemplo, na nossa empresa, um dos cargos que as pessoas querem muito trabalhar é o cargo de closer, por exemplo. A pessoa entra na inteligência comercial, que é a prospecção, depois ela passa para o SDR, né, que é o pré-vendas, a qualificação, e depois ela vai para o closer. Depois do closer, aí tem plano de carreira, né? Tem o supervisor nível 1, tem supervisor nível 2, então essa é a nossa estrutura da nossa empresa hoje. Agora, às vezes eu quero contratar um closer, por exemplo, eu vou abrir vaga para os SDRs, para aqueles que estão se destacando, para aqueles que estão indo bem. Às vezes, dentro do meu time, por exemplo, eu não visualizo uma pessoa para aquela vaga, então eu vou fazer uma contratação externa. E tem muitas das vezes que a gente faz aquela contratação, processo seletivo de forma mista. A gente vai buscar tanto candidatos fora, quanto a gente vai buscar candidatos dentro da empresa. Aí a gente vê aquilo que se enquadrar melhor para a vaga, a gente contrata. Muito bom. Vamos lá. O empresário ele montou o seu time e com que frequência ele deve treinar? Então, eu costumo dizer o seguinte, se você quer cobrar algo de alguém, você tem que ensinar aquilo para ele. Né? Se você quer que ele performe, se você quer que ele seja bom em alguma coisa, você tem que dar treinamento para ele. Na Audace hoje, por exemplo, pessoas que querem estudar, dos nossos colaboradores, muitos a gente paga cursos, muitos a gente ajuda a pagar até a faculdade. Às vezes a pessoa ela quer melhorar, ela quer crescer, então a gente investe nesse desenvolvimento. Tem pessoas que não, tem pessoas, empresários, que às vezes eles têm medo de investir na capacitação do colaborador. Para nós aqui na Audace não. Quanto melhor preparado o colaborador for, mais ele vai engajar, mais ele vai dar resultados e dessa maneira a empresa cresce. A empresa cresce com resultados e nós não acreditamos, né, dentro da Audace, nós não acreditamos que o empresário ele cresça sem a questão da educação. A educação é tudo para nós, né? Eu acredito que todo empresário ele quer ser bem assertivo e ele realmente sonha em ter um Dream Team, o time dos sonhos. Você pode mencionar algum erro que o empresário possa cometer na hora de contratar? Bom, aí existem vários critérios, existem vários formatos de negócios. Um dos grandes erros que eu vejo por aí, o pessoal, quando a gente vai dar as nossas mentorias e a gente vai criar o processo de contratação, o processo de demissão, né, quando a gente vai criar ali toda a parte de liderança, os processos, eu vejo que às vezes a pessoa ela contrata porque ela gosta do fulano, ela gosta do ciclano, ela quer dar uma oportunidade. Até empresas familiares, por exemplo. Por que às vezes tem muito problema uma empresa familiar? Porque eles colocam para sentar na cadeira uma pessoa que ela é parente, ela é filho, ela é prima, ela é tia, mas, meu amigo, não importa se é a esposa, não importa se é o marido, não importa se é filho, não importa, só senta na cadeira. Se você quer ter um time de performance, se você quer ter resultados, independentemente se é família, se é amigo, se é indicação, só vai sentar na cadeira se ela tiver a competência para aquilo, senão ela não senta naquela cadeira. Outro problema também que a gente vê é que às vezes quando a pessoa contrata parentes e amigos, ela não define muito bem as funções ali, às vezes não é muito assertivo no descritivo de cargo, e aí acaba se enrolando e às vezes perde até amizade. Eu já vi casamentos se perdendo por causa de trabalho, por causa de empresa, por causa de problemas internos ali dentro de uma empresa. Então, a questão não é nem se contrata parente, não é nem se contrata amigo, a questão é, será que aquela pessoa ela tem competência para estar sentada naquela cadeira? Às vezes o próprio dono da empresa, se ele não tiver a competência para sentar lá, e ele quer ter uma empresa, às vezes é melhor ele contratar um CEO, um diretor, uma pessoa para poder fazer aquela função. Eu vou dar um exemplo de uma deficiência minha, por exemplo. Um problema meu. Eu não sou especialista em finanças, né? Eu não sou especialista ali nessa parte, essa parte financeira. Então, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós fomos buscar um especialista, um CFO, para fazer todas as análises, para ler todas as métricas. Nós fomos buscar um profissional que seja capaz, que tenha competência de exercer aquela função para suprir o quê? A carência, a minha necessidade de competência para aquela vaga ali. Então, às vezes, não é nem... Às vezes, o próprio dono, ele acaba atrapalhando, a empresa por achar que, por ser dono, ele tem que sentar naquela cadeira. Mas não, quem senta na cadeira são aquelas pessoas que têm a competência para fazer aquele trabalho ali.
Nós estamos falando de time, de equipes, e você mencionou um assunto muito interessante, e é a realidade de muitas empresas e empresários no Brasil, empresas familiares. E você já comentou algumas coisas, mas teria alguma dica a mais, alguma orientação que você poderia passar para os nossos amigos que nos ouvem para evitar problemas, para que a empresa pudesse crescer e pudesse manter um bom ambiente, as famílias continuarem, né? Teria alguma orientação, alguma dica que você poderia passar? Boa pergunta. Primeira coisa, se for contratar um parente, primeira coisa que tem que fazer é um descritivo de cargo bem feito. Essa pessoa tem que saber muito bem das suas funções e ela tem que sentar ali se ela souber aquilo que ela está fazendo. Senão, não contrata. Não contrata. Isso já evitaria um monte de problema com casais, com pais e filhos, isso já evitaria muita coisa. Eu conheço muitos empresários que demitiram o seu próprio cônjuge, né? Conheço muitos empresários que demitiram seus filhos. Por quê? Porque assim, não basta só sentar na cadeira, tem que ser capaz de fazer aquela função e tem que ser capaz de fazer bem. Isso é importante. E assim, a questão da contratação, envolvendo família. A gente sabe que o casal, muitas vezes, eles estão ali na empresa e eles querem ver a empresa crescendo, né? Assim como os filhos e como outros parentes também. Tem alguma dica para evitar essa questão do contexto familiar de casal com empresarial? Você deu a dica desse descritivo, né? Haveria outra dica que você daria diretamente para Na dúvida, não contrata. Na dúvida, deixa em casa, entendeu? Aí você vai lá, ganha bastante dinheiro, pega a sua esposa, mantém ela bem em casa, paga os luxos dela, paga ali os caprichos dela, não contrata. Deixa ela cuidando da casa, ou ela vai fazer uma outra função, ela vai trabalhar em outra coisa. Se tem dúvida, não contrata. Resolve um monte de problema. Então não é o fato de ser casal que tem que dar certo na empresa. Não é o fato de ser pai e filho, irmãos que vai dar certo na empresa. Não é o fato de ser casal. Então, não tem nada a ver. Se você tem dúvida, não contrata. Se a pessoa está dentro da empresa, não tem a competência, manda embora. É assim que funciona. Empresa não é ONG, empresa não é caridade, empresa é lugar para fazer dinheiro. Se aquela pessoa não está ali gerando recursos, se ela não está se pagando, meu amigo, manda embora, acaba com o problema e toca a vida. Aproveitando essa linha que você comentou, e como o empresário deve lidar com funcionários que estão dando trabalho? Promover eles. Para mim, funcionário começou a dar trabalho, você promove eles. Assim, eu gosto de ver as pessoas felizes dentro do trabalho. Felizes. Se ele não está feliz dentro da minha empresa, Odair, se ele não está feliz trabalhando comigo, eu promovo ele para o mercado de trabalho. Ele vai ser feliz, então, em outro lugar. Entendeu? A pessoa, assim, quando a pessoa lá entra, quando ela vem para uma entrevista, quando ela vem trabalhar comigo, eu já sou muito bem claro das funções dela, o que ela tem que fazer, o que eu espero dela. Então, antes da pessoa começar a trabalhar comigo, eu já viro e já falo assim, olha, minha expectativa em relação a você é isso. Se dentro do percurso ela assim, eu peguei o emprego porque eu precisava do emprego, mas aí dentro do percurso ela está infeliz, começa a dar trabalho, você chama uma vez, conversa, vê o que está acontecendo, vê se dá para ajustar. Não deu para ajustar? Promove ela para o mercado de trabalho, ajuda essa pessoa a ser feliz lá fora. Então, assim, o fato de você mandar uma pessoa embora que não está feliz na sua empresa, às vezes você está ajudando ela. Né? Você fala, mandou embora fulano, não sei o que tal. Gente, você está ajudando ela não está feliz ali. A pessoa tem que trabalhar feliz. Eu vejo que é uma realidade. Tem muitos empresários que têm medo de treinar a sua equipe porque pensam assim, eu vou treinar e daqui a pouco ele vai embora. O que você pensa sobre isso? Burrice. É empresário burro, né? Vou falar assim. Porque, Odair, o que você prefere? Você prefere treinar um funcionário seu para ele ficar bom. Ele fica bom 1 ano contigo, 2 anos, depois ele vai para outra empresa. Não tem problema. Ou você prefere ter um funcionário ruim, você não treina ele para ele não ficar bom, para ele não ir embora, mas ele passa o resto da vida ali na empresa sendo um funcionário ruim. Então, eu prefiro muito mais treinar, capacitar um funcionário meu, né, colocar ele casca de bala e ele ficar um tempo ali entregando o resultado para mim, e se ele arrumar coisa melhor, aí existem 2 possibilidades. Ou eu vou cobrir a oferta dele, vou manter ele na empresa, né, e vou continuar com um cara bom,
vou criar um ambiente de qualidade para que ele esteja ali, ou se eu não conseguir segurar ele, às vezes o cara arrumou um emprego melhor, uma oferta melhor, gente, eu vou ficar feliz por ele, vou ficar feliz porque eu contribuí para o crescimento, eu contribuí para quê? Para o desenvolvimento desse colaborador. E o tempo que ele esteve ali, ele agregou valor, ele gerou valor para a minha empresa. Então eu prefiro ter um funcionário trabalhando 6 meses, 1 ano, 2 anos, gerando valor depois que eu treino ele, e depois ele vai embora e vai performar em outro lugar, do que ter um funcionário ruim, aí eu não treino ele, e ele vai ser ruim a vida inteira. Ele vai entregar mal a vida inteira porque eu tenho medo de perder esse funcionário. Na verdade, por que eu falo que isso é burrice? Porque o funcionário ruim, ele não deve nem estar na empresa. Às vezes a pessoa não tem a competência, mas ela é esforçada. Às vezes a pessoa... hoje mesmo nós fizemos algumas entrevistas. Chegou uma moça aqui para fazer entrevista, fala muito bem, se comunica muito bem. A menina tem todas as qualidades, mas a gente deu uma tarefinha para ela trazer para fazer o teste. Ela passou 3 dias com o testezinho ali, ela não foi capaz de olhar direito aquele teste. Aí eu te pergunto, é uma pessoa ruim, uma pessoa que não gosta de estudar. Você quer ter uma pessoa assim, dentro do seu time? Ah, tá, mas aí ela entra pro meu time, aí eu assisto, ela estuda, eu quero... aí ela fica boa, fica um tempo ali e vai embora. Poxa, ela ficou um tempo ali. Nesse tempo que ela ficou ali, ela já gerou valor. Então, esse é o nosso pensamento, é a nossa filosofia de trabalho. Um profissional, ele passa a maior parte do seu tempo, um funcionário, no trabalho. Então, é como se fosse uma segunda família, né? E nós da Audace, a gente valoriza muito o ambiente, né? Uma ambiência agradável. E há alguma dica que você poderia passar para os nossos amigos empresários para que eles possam desenvolver um ambiente mais agradável, feliz, onde cada profissional ele possa colaborar com a empresa, dando o seu melhor? Tem alguma dica que poderia passar? Poderia passar a tarde inteira falando sobre isso aqui. Mas é assim, quem trabalha quer ganhar. Concorda? Da mesma forma que nós, empresários, nós abrimos empresas porque queremos ganhar dinheiro, o nosso colaborador também quer ganhar dinheiro. Ele também quer ter uma qualidade de vida melhor, ele também quer poder fazer um passeio, ele quer levar a família para comer uma pizza. Ele quer ter uma vida melhor. Desculpa. Então, o que acontece? Só que os empresários acham que tudo para um funcionário é a questão de aumentar salário, e às vezes nem é isso. Às vezes, dependendo do perfil do colaborador, o que ele precisa é ser reconhecido. Por isso que a gente, quando vai contratar, a gente traça o perfil daquele colaborador e a gente vê o que motiva ele. Tem pessoas que são motivadas por dinheiro, e está tudo bem. Eu gosto de gente assim, gosto de gente ambiciosa, que quer ganhar mais. Tem pessoas que são motivadas por reconhecimento. É por isso que tem algumas empresas que tem aquelas ações de endomarketing, que tem lá, por exemplo, aquela fotozinha lá do melhor funcionário do mês. Eu não sei se você já viu isso. Sim, já vi. Está lá o melhor funcionário do mês. Para que isso existe? Isso é uma ação de endomarketing para exatamente tentar alcançar pessoas que precisam ser reconhecidas. Às vezes ele não quer nem mais dinheiro, ele quer ser reconhecido. Tem outras pessoas que não é a questão do dinheiro e não é a questão do reconhecimento, é a questão da estabilidade. Ele quer se sentir seguro dentro do emprego, ele quer sentir que ele tem estabilidade dentro do trabalho dele. Já tem aquelas outras pessoas que elas querem ser reconhecidas, elas querem ganhar mais. Por isso que dentro da Audace, quando a gente pega uma empresa, por exemplo, a gente vai dar uma mentoria na parte de liderança, a gente ensina para ela que existem vários tipos de salários. Tem um salário financeiro, tem um salário emocional, né? Tem um salário, por exemplo, social. Então tem vários tipos de salários. Tem um mentorado nosso, isso aí não foi nem ideia minha, isso aí, né, a gente conversando, e ele teve uma ideia muito legal, uma sacada muito bacana que eu gostei demais. O funcionário entrou na empresa dele, estava dentro do período de experiência, e depois de 60 dias trabalhando na empresa, o empresário ele escreveu de próprio punho uma cartinha e mandou para os pais deste colaborador, falando assim, olha, nós estamos muito felizes com a atuação do seu filho na nossa empresa, ele tem se desenvolvido bem, ele é um rapaz muito bacana, e a gente quer agradecer porque ele foi muito bem criado, e para nós é uma honra poder ter o seu filho aqui no nosso time. Os pais receberam essa cartinha. Quando o filho chegou em casa, foi uma festa, e isso marcou o filho, isso marcou o profissional. Aí eu te pergunto, qual profissional que não quer se manter, não quer continuar numa empresa dessa? É uma empresa que se preocupa com detalhes, uma empresa que se preocupa com a pessoa,
Né? Igual nós, por exemplo, aqui da Audace, a gente é focado em resultados. Né? É assim, é igual aquele versículo bíblico, né? Quanto mais você tem, mais lhe é dado. Quanto menos você tem, até o que você tem lhe é tirado. Se você contribui muito, você ganha muito. Se você contribui pouco, até o que você ganha a gente tira. Então, é por aí. O funcionário que é bom, você tem que valorizar. O funcionário que é bom, você tem que ter os mimozinhos. Agora, por exemplo, a gente está criando lá na empresa lá, um kitzinho de onboarding de funcionário, para quando o funcionário chegar, ele tem o kitzinho dele ali. E isso aí é legal, o funcionário se sente valorizado. Você gasta, às vezes, uma mixaria ali, você gasta ali, por exemplo, R$100, R$150, e dá um mimo para o funcionário ali. O funcionário chega na empresa, ele recebe o mimo, ele é bem recebido, ele é bem tratado. Poxa, aí ele já começa a pensar, eu nunca tive isso em lugar nenhum, o que ele vai fazer? Meu amigo, o cara você pode oferecer para ele dinheiro, o cara ele não te larga lá. Por quê? Porque ele é valorizado, porque ele é reconhecido, porque ele recebe todos os salários emocionais que envolve aquele profissional ali. E isso diminui demais, né, a rotatividade de colaboradores. Isso ajuda a reter os talentos dentro da empresa. Qual a sua opinião sobre a questão de confraternização, de comemorações dentro da empresa? Você acha que é positivo, negativo? Qual o limite? Então, aí você pegou num ponto, né? Eu sou um cara festeiro. Eu gosto de festa. Então, assim, para mim, é igual você falou mais cedo aí. A pessoa trabalha na empresa, ela passa mais tempo na empresa do que com a família, né? Então, eu, por natureza minha, eu gosto de fazer festa. Então, o time bateu meta, festa. Né? O time ali, ele fez alguma coisa extra, festa. O funcionário foi lá, fez alguma coisa boa, eu levo para jantar, eu levo para fazer alguma coisa, eu levo para tomar uma cervejinha, para comer um churrasco e tal. Eu gosto de festa, eu sou festeiro. E a empresa ela é reflexo do dono, né? A empresa é reflexo do dono, então isso acaba refletindo. Então eu acho positivo, acho que isso integra os colaboradores. Eu acho que isso ajuda a manter o fit entre eles. Às vezes está ali dentro do trabalho ali, né, não tem tanto tempo ali para conhecer sobre a vida um do outro e tudo. Eu acho que isso fortalece, eu acho que isso cria raízes dentro da empresa. Então, para mim é positivo. Mas isso tem muito a ver com o quê? Com o meu perfil. Né? Tem empresários que às vezes ele já é mais reservado, ele não gosta muito de festa e tal, e tá tudo bem. Né? Assim, porque existem vários tipos de premiações. Você pode premiar o time sem ser uma festa. Eu, por exemplo, eu gosto de dar festa, eu gosto de dar viagem, eu gosto de estar junto. Né? Se eu der de premiação para o meu time que bateu meta ali uma festa, pode ter certeza, eu estou lá, estou no meio, estou brincando. Eu sou muito sério dentro da empresa, mas chegou ali uma confraternização, eu gosto de estar junto com eles ali. É igual a chácara, né? Eu tenho uma chácara em São Paulo, e ali tem um pessoal que trabalha ali. Tem um pessoal que roça, tem um pessoal que faz a limpeza, que faz a capina, que mexe com os bichos, essas coisas. Poxa, quer me ver feliz? Eu tirar um final de semana, poder ir para São Paulo, ir lá na chácara, eu reúno aquele pessoal, pessoas simples, muito simples. Né, pessoas ali, alguns ali nem estudaram, mas aí a gente senta ali em volta do fogão de lenha. Eu gosto de cozinhar, então eu faço ali um mocotó, faço uma rabada, faço um negócio. Eu não bebo cachaça, essas coisas, mas eles bebem, eu dou, entendeu? E eles curtem. Cara, eu gosto disso. Isso para mim é gostoso. Né? Lógico, assim, pela nossa correria, pela nossa dinâmica, não é sempre que a gente consegue fazer. Mas quando eu consigo fazer, eu gosto disso. Então, assim, estar junto dos funcionários não é o problema. O problema é quando ele já tem dificuldade de respeitar o espaço do outro. Aí eu acho que uma vantagem ele se torna um problema. Mas você pode gratificar o seu time aí de várias maneiras. O importante é estar sempre gratificando pelo esforço e pelo resultado que ele dá. Você vai ter um time bom. E aquilo que a gente tem comentado, né? Um funcionário feliz, com certeza, ele vai produzir muito mais, né? Ele vai vestir a camisa da empresa, né? E sobre essa questão de vestir a camisa, existe algum momento que o empresário ele deve fazer alguma ação coordenada? Como ele pode fazer para incentivar e motivar a equipe a realmente vestir a camisa da empresa, ser um time? Então, aí entra a questão da cultura. Tá? E a cultura tem que ser trabalhada, ela tem que ser intencional. É como eu sempre falo, toda empresa tem uma cultura, mas quando não se faz um trabalho de cultura,
né, porque cultura é o jeitão que as coisas acontecem, qualquer coisa que acontecer ali tá bom. Se o funcionário chegar atrasado, tá bom. Se o funcionário faltar, tá bom. Se o funcionário levar atestado para ir para uma festa, tomar uma cachaçinha, tá bom. Tá tudo bom, porque não existe cultura, né? As pessoas, elas nem sabem como que elas devem se portar ali. Agora, quando você trabalha de uma forma com a cultura direcionada, aí você vai criar rituais. Você vai criar procedimentos, você vai criar uma rotina. Quais são os rituais que você cria? Na Audace, por exemplo, você sabe, né, você está lá com a gente todo dia, você sabe que toda semana a gente tem uma reunião, toda segunda-feira a gente tem uma reunião no início da semana, onde a gente vai passar os pontos fortes da semana passada, os pontos negativos, que a gente pode melhorar. Você que é responsável pela parte do comercial, todo dia você faz reunião de manhã. Sim. Você gasta 30 minutos, você está pagando ali 30 minutos do funcionário, que para alguns isso é uma perca de tempo, mas na verdade todo dia você mola o machado do colaborador ali, 30 minutos. E você ali vai ver as dificuldades do dia anterior, vai ver o que pode melhorar e aí para colocar em prática. Assim você está sempre afiando o machado, e você está sempre performando. Isso é cultura, isso é um ritual, né? Reuniões com comercial todo dia durante meia hora. Na nossa empresa, reuniões toda semana com o time inteiro. Com a diretoria, a gente se reúne 2, 3 vezes por semana, perdão. Então a gente está sempre se reunindo com o pessoal para ver se o plano de ação está sendo bem desenvolvido, para ver se a gente está alcançando a meta, para ver se não está, para fazer os ajustes. Isso tem a ver com cultura, né? Isso tem a ver com o quê? Com valores, isso tem a ver com a visão aonde você quer chegar, isso tem a ver com o porquê que você abriu a sua empresa, né? Que é a sua missão. Então isso tem que ser muito trabalhado. O propósito, né? Qual que é o propósito da sua empresa existir? Para que ela existe? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser intencional. Um comentário que eu ouço muitos empresários fazerem comigo é que hoje está uma grande dificuldade em encontrar bons profissionais. Mas a gente vê que tem muitas empresas que estão performando, estão crescendo, estão com um time bacana. Qual a sua opinião sobre isso? Realmente está difícil hoje contratar, montar um time bacana? Como é que você vê isso hoje, na atualidade? A nossa realidade. Vou responder essa pergunta em 2 pontos. Primeiro ponto. Sim, existe uma dificuldade de encontrar bons profissionais porque tem muita gente que não quer trabalhar. Hoje, o maior problema do nosso país em relação à mão de obra se chama Esmola Família, que é o Bolsa Família. Muita gente ganha ali seus R$700, R$800, para ele aquilo ali tá bom, ele não tem perspectiva, ele não quer crescer, ele já tem lá um barraquinho dele lá, uma casinha, ele usa aquele dinheiro ali para comer, faz os biquinhos para fazer as festinhas dele ali, tá bom. Então ele não quer trabalhar. Então, assim, muita gente hoje está nessa situação. Se o nosso país, se os nossos governantes, eles não derem uma atençãozinha para isso, eu acho que vai ficar cada vez pior. Nós somos um país que o trabalhador paga para o outro ficar em casa. Isso aí, para mim, na minha cabeça, é um absurdo. É claro que existem pessoas que realmente precisam, vivem numa extrema pobreza, às vezes vivem num local que não existe mão de obra, que não existe remuneração, igual aqui no Nordeste, por exemplo, tem locais de seca, locais de problema, tem gente que precisa, né? Mas eu acredito que menos de 10% dos que recebem realmente precisam. Eles poderiam trabalhar. Então, realmente existe essa dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode ver, igual você comentou, às vezes a pessoa reclama da mão de obra enquanto empresas do mesmo segmento, outras empresas estão crescendo. Por quê? Porque, meu amigo, se você quer ter um time bom, você tem que treinar ele. Se você quer ter um time bom, você tem que profissionalizar ele. Ninguém nasce pronto. Às vezes você pega um funcionário de uma outra empresa que performava lá, o cara às vezes ele era bom lá, você fala, pô, que cara dá resultado lá. Você pega ele e traz para sua empresa. Cultura diferente, valores diferentes, processos diferentes, a empresa é diferente. Às vezes ele performava lá e não performa bem aqui. Por que isso acontece? Porque o empresário que contratou acha que ele vai chegar pronto. Não existe funcionário pronto. Você forma o profissional. Tá? Eu particularmente, às vezes, eu prefiro uma pessoa que ela não tenha nem tanto assim, a habilidade técnica, mas que ela tenha ali a habilidade comportamental. Né? Que ela seja boa no comportamental. Porque o comportamental é difícil você mudar, porque aquilo ali vem de criação, aquilo ali vem de berço, aquilo ali vem de casa.
Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra numa empresa em Manhuaçu, na cidade de Manhuaçu, lá em Minas Gerais, uma empresa grande, não vou falar o nome da empresa, mas quem é de Manhuaçu sabe, a maior empresa de lá, uma empresa de alimentos, e eu me lembro que a gente pegou, na época que eu estava fazendo um trabalho lá, a gente pegou um colaborador que estava pegando papel higiênico, ele pegava uma bucha de papel higiênico, jogava no vaso, ele estava com raiva do supervisor dele, ele jogava no vaso para entupir o vaso. Aí eu pergunto, a empresa daquele tamanho, ela vai quebrar porque o funcionário ele está jogando papel higiênico no vaso para entupir? Não, a empresa não vai quebrar. Mas ela pode quebrar se ela manter funcionários com essa cultura, com essa mentalidade. Você está me entendendo? Sim. Então, isso é uma questão comportamental, não é nenhuma questão técnica. Eu passei muitos anos da minha vida, e você também, né, nós passamos muitos anos da nossa vida dando treinamentos em áreas comportamentais dentro das empresas. E assim, eu fico muito triste quando eu vejo um empresário achar que não precisa trabalhar com esse ponto, porque é o comportamento do indivíduo. O comportamento, ele gera engajamento, ele gera uma ação que vai gerar um resultado, que vai gerar dinheiro no bolso. Se você tem um time ruim, um time que, né, assim, que na parte comportamental é ruim, você pode ter certeza que dificilmente você vai conseguir escalar a sua empresa também. Então, o que nós queremos? Nós queremos funcionários que tenham sangue no olho. Hoje eu fiz uma entrevista para um rapaz e virei para ele e falei assim, olha, eu quero você, mas eu quero que você trabalhe para mim durante 6 meses. Eu quero que você trabalhe durante 6 meses, 7 dias por semana. Você não vai ter sábado, não vai ter domingo. 6 meses. Depois você começa a ter o final de semana. O cara, ele olhou para mim assim e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. 7 dias por semana, pau reado, eu quero 6 meses da sua vida. Ele virou para mim e falou assim, tô dentro. Começo quando? Começo amanhã? É lógico que eu não vou fazer o cara trabalhar sábado, domingo direto e tal. A gente nem trabalha sábado e domingo na nossa empresa. Mas só o fato do cara se colocar na disponibilidade, só o fato do cara falar assim, eu quero a atitude dele, sangue no olho, entendeu? Isso aí já me mostra quem o cara é. E é gente assim que nós queremos. É de gente assim. Muito bom. A Audácia é uma empresa especializada em ajudar empresas a performar e aumentar a lucratividade, e um dos nossos pilares, ela envolve essa área, né? Fala um pouco para os nossos amigos como a Audácia pode ajudar algum empresário que está tendo essa dificuldade com o seu time, com a sua equipe. Então, a primeira coisa que você faz, então eu vou falar aqui olhando para a câmera aqui, a primeira coisa que você deve fazer quando você vai trabalhar com o time, primeira coisa, criar um organograma da empresa, você vai criar toda a sua estrutura, você vai ver quem é subordinado a quem, e você ali dentro desse organograma, não é nesse organogramazinho que o pessoal faz por aí não, você vai colocar ali todas as funções, aí você vai incluir o quê? O descritivo de cargo. O descritivo de cargo é uma ferramenta poderosa, entendeu? Ela tem que ser lida junto com o colaborador, os dois assinam, e detalhe, esse descritivo de cargo ele pode ir mudando, né? Ele pode ir mudando ao longo do tempo, mas você tem isso. Se você quer um modelo de um descritivo de cargo que funciona, um organograma que funciona, nós vamos fazer o seguinte, então, Odair. Para quem está assistindo o podcast e assistiu até agora, você comenta, né? Faz um comentário aqui, nos comentários, você comenta assim, deixa eu ver uma palavra-chave assim, só para quem chegou até aqui, né? Comenta assim, eu quero aquele presente. Você fala assim, que aí a gente já vai saber, vai entrar em contato com você, né? E a gente vai pedir o seu e-mail, a gente vai entrar em contato e a gente vai mandar para você todas essas ferramentas, tudo de forma gratuita, não vamos te cobrar nada. Beleza assim, Odair? Beleza. Perfeito? Com certeza, com certeza. Isso já vai ajudar a dar clareza, já vai ajudar a organizar, isso aí já vai te ajudar em 20%, 30% aí do engajamento da sua equipe. E muito bom, e se você precisar, a Audácia está à disposição para poder te dar todo o suporte, né? Maravilha. E lembrando também, Odair, que toda semana, a nossa empresa, ela separa 12 horas, né, do nosso time, são 12 vagas, onde a gente faz um diagnóstico empresarial. O que é esse diagnóstico empresarial? Primeiro, você se inscreve, você vai lá, fala que você deseja um diagnóstico. Se a sua empresa for selecionada, primeiro a gente faz uma análise da empresa, vê onde estão os gargalos, as dificuldades, onde pode melhorar, o que está bom, que pode ser potencializado. Depois que a gente faz uma análise, a gente cria um plano de ação. Cria um plano de ação personalizado. Ajuda a pessoa a criar um planejamento para alcançar aquele plano de ação. E aí a pessoa no outro dia ela já pode colocar em prática. E a gente faz isso de forma gratuita. Então, se você está assistindo até aqui, então já são 2 presentes. O primeiro você coloca, eu quero o meu presente, que a gente vai mandar as ferramentas para você, que é o Job Description, né? E também a questão do organograma. E se você deseja,
né, passar para um diagnóstico empresarial, aí você coloca lá o seu nomezinho, você vai no meu Instagram, Rodrigo Freitas Audace, aí você manda uma mensagem lá no nosso direct, você fala assim, olha, eu gostaria de receber um diagnóstico. A gente vai fazer uma avaliação. Se você for aprovado, se der tudo certo, você recebe essa avaliação aí. A avaliação que ela acontece de forma online, é gratuita e a gente coloca os especialistas para poder ajudar. Só isso daí, meu amigo, eu acho que a gente já cumpre o nosso propósito de ajudar outras empresas a performar, a, como eu digo, aumentar faturamento, aumentar lucro e o mais importante, deixar o dinheiro no caixa. Então, meus amigos, a gente vai parar por aqui hoje. Hoje é um dia muito importante para nós. A gente está fazendo um lançamento hoje à noite e a gente está hoje ensinando empresários. A gente vai fazer uma reunião hoje ensinando empresários como criar uma automação dentro do plano comercial. Então, nosso podcast hoje vai ser um pouquinho mais curto daí. Mas eu quero agradecer você que está com a gente toda semana. Semana que vem a gente grava outro podcast com outro conteúdo, tudo de forma gratuita para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, coloca ali no sininho ali para você receber as notificações. Toda semana a gente está gerando conteúdo de valor para você por aqui. Então, muito obrigado para você, muito obrigado pela sua audiência e obrigado por você estar acompanhando aí a gente. E se você não segue a gente ainda no Instagram, Rodrigo Freitas Audace, né, coloca lá, começa a seguir a gente, que lá a gente está lá todo dia, você vai conhecer a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos bastidores. Vai ser um prazer receber você por lá. Quer terminar? Obrigado por você ter estado conosco aí. Espero que esse podcast tenha acrescentado, te ajudado de alguma forma. E foi um prazer. Até o próximo podcast.